Pipocou um vídeo estranho lá no canal do Yanni. Esse vídeo, meu irmão, se ele for o que tá aparentando ser, pode mudar completamente a visão do público em cima do Jean. O que é uma coisa meio bizarra, porque pode ser que o Jean, né, ele sem querer perca, né, o seu público, perca a visão que as pessoas têm dele por causa de um vídeo que o Yanni fez sem querer. Tipo, eu não sei se é planejado isso, mas mesmo assim, parece que não. E ele pode mudar a visão que as pessoas têm sobre o Jean sem querer. E cara, mano, pra você ver, né? Ele tentando, Haluka tentando, no final das contas, sem querer, né? Olha só que coisa. Olha aqui o vídeo. Eu tô aqui no canal do Caminho Sem Volta. E parece, não chega, agora acabou. Hoje, 8 horas da noite, vai estar chegando esse vídeo. E cara, mano, inclusive, ó, não é tipo 6, 9, 23 não, tá? É 9, 6, 23. Porque eu uso o YouTube em inglês, infelizmente, e aí ele muda o lugar dos dias, né? Porque nos Estados Unidos é primeiro mês e depois dia, não é dia, mês, ano. Ela é mês, dia, ano. Bom, de qualquer maneira, vai ser hoje, 8 horas da noite. E tem uma foto do Yanni com o Jean na capa. Oh my god, será que o Jean e o Yanni vão estar no mesmo vídeo? Será que eles vão fazer as pazes finalmente? Será que isso vai acontecer? Bom, primeiramente eu quero dizer pra vocês uma coisa. Tipo assim, rolou várias discussões, provavelmente, em relação a essa treta em off. Muitas pessoas acabaram se metendo nisso, que inclusive não vieram a público. Muitas pessoas participaram das discussões do Yanni, muitas pessoas participaram das tretas do Jean. E eu acho que, tipo, foi diminuindo a animosidade conforme o tempo foi passando. Até porque cansa, né? Então as pessoas cansam. Eu acho que tanto o Jean quanto o Yanni ficaram cansados dessa treta toda. O Yanni disse que depois que ele viu a tentativa de arrasta pra cima do Jean, principalmente porque a mãe dele ficou bolada, ele decidiu parar com isso porque ele não queria ser responsável por alguma coisa que pudesse acontecer. Então, sei lá, os dois iam ter uma conversa, marcaram essa conversa, e as pessoas começaram a simplesmente se questionar. Mano, o que você tá fazendo, Jean? Você tá se metendo com o cara ali, você vai conversar com ele, não faça isso não. E as pessoas começaram a criticar o Jean por causa disso. Mas vamos ser sinceros, né? Já tá se movimentando na comunidade do Jean pra meio que virar contra ele, vamos dizer assim. A comunidade, vamos lá, vamos fazer uma análise de pessoas que participaram dessa treta. No começo, a treta era feita por youtubers só. Então, os youtubers movimentam muito menos pessoas. Antes do Digo entrar na treta, porque o Digo movimenta de fato provavelmente umas 500, 1 milhão de pessoas. Ele movimenta sozinho, facilmente. Só que, quando era só os youtubers, aí, tipo, a gente viu o vídeo, né, que o Jean tinha feito de resposta, a gente concordou com o lado dele, a gente fez vídeos perguntando, questionando o Haluka, falando sobre as coisas que ele tava fazendo. Teve vídeos que a galera exagerou, que a galera falou um monte de merda, que a galera foi transfóbica, mas, em geral, a galera tava sendo bem racional na hora de questionar, né? Mas aí beleza, a comunidade, era umas 200, 300 mil pessoas cobrando, né? E essas pessoas estavam reclamando, e aí, como é que vai ser? Essas pessoas achavam o Haluka como um vilão e o Jean como um herói. Só que aí passou, né, mais tempo, e essa treta acabou entrando na fase 2. Quando entrou na fase 2, depois que o Digo fez o vídeo dele, aí isso furou a bolha. Isso acabou caindo na mão dos streamers. E cara, eu vou falar pra vocês, depois que caiu na mão dos streamers, eu vi o valor que o streamer tem. O streamer, ele tem muito mais valor de movimentar pessoas do que um youtuber vai ter na vida dele. Porque o streamer, ele faz a stream e depois tem os cortes da stream. Os cortes viram vários vídeos em vários canais diferentes. Então ele tem o poder de atingir milhões de pessoas facilmente. Um streamer que pega, sei lá, 10 mil pessoas assistindo ele ao vivo, feito cortes depois, que vai viralizar na internet por vários youtubers diferentes. Meu irmão, é um bagulho insano de alcance. E foi justamente isso que trouxe essas pessoas pra dentro. Muita gente tem uma visão pequena. Tem uma visão de que, foi o Nando Moura que trouxe. Foi o Digo que trouxe. Não. O Digo, ele tem lá um alcance de 1 milhão de pessoas. O Nando Moura provavelmente um pouco mais, ou talvez um pouco menos, dependendo do tema que ele tá trabalhando. E da época também, porque tem época de política. Os streamers, quando eles começaram a fazer live disso, meu irmão, o bagulho começou a atingir muita gente mesmo, provavelmente perto dos 10 milhões de pessoas. E eu não tô nem de meme, sério. Tipo, tava tendo muita gente, muita view, muita coisa rolando. Tanto que a gente ficou o mês inteiro, tipo, a internet parecia que girava em torno disso, entendeu? E aí, quando o Digo fez a parte 2, né, do vídeo do Putz Haluka, eu entrei na live, na live não, eu entrei na Twitch, meu irmão, a Twitch inteira, a primeira página era só gente assistindo essa coisa, só. Lá tinha 500 mil pessoas fácil assistindo.
E não digo pegou 600, né, ou 500 também, não sei. Sei que tinha quase 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo essa parada, sabe? Isso ao vivo. Imagine a quantidade de pessoas que passaram por essa treta, que viram essa treta, entendeu? Eu chutaria que, tipo, penso, cara, 10 milhões de pessoas é muita gente. Será que foi algo assim? Eu acho que foi mais ou menos um número assim. Se não foi 10 milhões, foi tipo 8, 7 milhões de pessoas, que ainda é um número absurdo. Então foi muita gente vendo isso. Muita gente. Muita gente querendo saber. E tudo por culpa dos streamers que começaram a jogar isso pro vento. E quando isso chegou nos streamers, aí mudou o foco. Aí não era mais sobre a treta, era sobre criação de conteúdo. Entrou um público que queria ver o conteúdo sendo criado e pra eles era isso. Tanto que aí o Haluka deixa de ser vilão e se torna um personagem. Muita gente seguiu o Haluka pega, viu pra caramba, o Yanni virou um personagem, ganhou 50 mil inscritos, fez 2 milhões de visualizações. Então deixou de ser negativa a treta. E aí essas pessoas simplesmente viram, né? Então aí querendo ver os novos episódios. E agora chega o Jean, né? E começa a falar algumas coisas e as pessoas pensam, pera, isso não é o conteúdo que eu me inscrevi pra ver. E aí elas começam a atacar o Jean, criticar o Jean, perguntar o que o Jean tá fazendo, quem é o Jean. Porque é aquilo, cara, tipo, o Jean, pra essas pessoas, ele é simplesmente um personagem. E agora o Jean chega e vai fazer uma live com o Yanni, ou fazer um vídeo com o Yanni. Se ele fizer, de fato, esse vídeo com o Yanni, aí o Yanni vai ter vencido essa treta, sabe por quê? Porque essas pessoas que já estão com esse pensamento, elas vão odiar o Jean. O Jean vai perder o público que ele ganhou, entendeu? Porque se o Jean pegou e saiu do nada também, o Jean tinha pouquíssimos inscritos, ele criou esse canal provavelmente nessa treta, tem 200 mil agora. Se o Jean cresceu nessa treta, né? E as pessoas estavam apoiando ele, e agora ele saiu de. Tipo assim, pensa só, você deixa. É uma coisa que eu aprendi com a Riot. Quando a Riot faz um campeão e ela lança esse campeão deixa de ser propriedade da Riot e se torna propriedade da comunidade, porque a comunidade vai interpretar esse campeão da forma que eles quiserem, entendeu? A comunidade vai olhar para esse personagem, vai criar histórias para esse personagem, vai inventar uma história para ele, vai jogar com ele de uma forma diferente. A Seraphine é um exemplo, porque a Seraphine foi criada para ser mid e a galera jogou com ela de suporte e a Riot teve que aceitar. E eles simplesmente falaram, não, joga onde você quiser. E, cara, esse tipo de coisa acontece aqui na internet também. Porque as pessoas, elas veem você como personagem, elas interpretam você como personagem, e quando você tá aqui fazendo coisas, as pessoas elas vão cobrar que você siga esse personagem, entendeu? Tanto que, olha só que interessante, quando eu pego e faço um vídeo muito diferente, que nem foi aquele vídeo do bolo lá e coisa do tipo, muita gente veio perguntar se eu tinha sido hackeado e coisa do tipo, porque eu não esperava que eu fosse fazer um conteúdo daquele. Muita gente achou engraçado, porque esse conteúdo não foi danoso pra ninguém, entendeu? Mas se eu fizer um conteúdo que fuja um pouco desse personagem, o bom moço e coisa do tipo, que eu aparento ser na internet, aí as pessoas vão reclamar comigo, vão falar que eu diminuí, que eu piorei, não sei o que, vão falar um monte de história, entendeu? Eu tento ser o mais verdadeiro possível aqui na internet, tá? Mas mesmo assim, eu já falei várias vezes, tem que existir essa separação. O Dark que tá na internet e o Dark que tá fora da internet, pra mim não viver só a internet e adoecer mentalmente. Então, isso parece que é uma coisa que o Jean não tem, né? O Jean, ele age de uma forma, posta um monte de coisa, às vezes ele é carente demais, as pessoas começam a pensar, esse não é o personagem que eu peguei, esse não é o Shrek humano que eu peguei e segui. E aí, começa a gerar essas discussões, e aí agora o Jean aparece lá com o Yanni. Vamos supor que aconteça de fato. Aí o pessoal vai se virar completamente contra ele, porque vai achar que realmente os dois eles combinaram fazer isso originalmente pra simplesmente ganhar dinheiro e visualização na internet. Já tá rolando muito dessa teoria. E pro Yanni, tanto faz, tanto fez se isso acontecer, porque ele só tá ganhando até agora, né? Os outros que têm algo a perder, o Yanni não tem nada a perder, os outros têm algo a perder. Então, o Jean ele entra nessa treta, ele perde o público dele e o Jean vence no final. Porque se o Yanni pegou e queria mostrar coisas do Jean, ele não conseguiu mostrar que o Jean era o assediador e outras coisas mais que ele falava. Mas ele pode sim conseguir fazer com que o público não goste mais do Jean, com que o público se volte contra o Jean. Isso é bem provável de acontecer. Então é isso. Ataques contra ele vão fazer ele ficar mais forte. Mas, às vezes, um abraço vai desfazer ele completamente. E isso fica de dica para quem acha que essa situação tá errada pro lado do Jean e que o Jean não deveria ter esse público, ou que o Jean simplesmente saiu ileso, vamos dizer assim, dessa treta toda. Antes de atacar, talvez abraçar seja uma forma de você desconstruir isso que foi construído ao longo do tempo. Porque lembra, as pessoas seguiram ele porque ele estava sendo atacado. Quando você ataca ele, ele ganha mais força nesse aspecto. Então é mais ou menos isso. É assim que funciona a internet. A internet é bem irracional.
E, cara, o Jean precisa de um assessor. O Jean precisa de um assessor para manter esse público que ele conquistou. Ele precisa de alguém que analise bem as coisas, que analise bem a criação de conteúdo, que faça projetos e planos de criação para ele. Ah, porque na época do Jean não era assim. O Jean, quando ele fazia live lá de Minecraft, não, vídeo de Minecraft, era só entrar na frente live, oh, a galera já surtava. A internet mudou demais. A internet mudou demais. Hoje você precisa ter estratégias, você precisa ter um monte de coisa e faz sentido ter mudado, porque naquela época as pessoas já estavam melhor do que em 2012, porque em 2012 realmente era só você postar um gameplay de qualquer coisa sem câmera e que pronto já era, a galera gostava muito. Mas aí foi evoluindo, apareceu as pessoas que apareceram com câmera, depois live, depois edição e outras coisas mais. E hoje você tem que ter todo um planejamento complexo para você fazer sucesso, porque o outro lá que é o seu concorrente, vamos ser sinceros, hoje em dia as pessoas concorrem contra si o tempo todo, né? Então, o outro lá que é o concorrente, ele já tem esse planejamento. Ele tem uma equipe de edição, ele tem uma equipe de design que faz as thumbnails desenhadas, ele tem roteirista, ele tem não sei o que, ele faz tudo muito bem, ele tem um projeto, um plano, ele estuda e outras coisas mais. Se o Jean acha que é só chegar, aparecer e ganhar, não é assim que vai funcionar. Ainda mais manter, sabe? Tanto que eu acabei de falar sobre os streamers, não é só chegar e fazer live, é chegar e movimentar a comunidade com as suas lives. Tanto que, assim, analisando bem a situação e sendo bem frio mesmo, essa treta toda serviu, assim, pro Jean pegar e mostrar que ele tava, vamos dizer assim, inocente, mas ao mesmo tempo, pra chegar milhares de pessoas fazerem cortes do Jean pela internet aí, pegar lives do Jean e colocar na internet, e ó, bolso, 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 bolso. Aí a galera vem e fala, Dark, você farmou demais essa treta de coisa tipo. Cara, tô dando minha opinião e meu trabalho é fazer vídeo de opinião. Eu odeio esse tema, mas odeio porque eu não gosto de ser comparado aos outros canais que botam aquele carrinho. Olha só o carrinho. Eu odeio esse tipo de coisa. Eu não sou assim. Eu faço vídeos mostrando a cara, faço vídeos sem edição, sem cortes, pra vocês saberem o que eu penso realmente, entendeu? Eu não quero ser comparado a isso. Por isso que o meu canal é de fofoca. Até porque eu considero o canal de opinião um canal de fofoca também. Porque o canal de fofoca, ele dá notícia em relação a coisas que estão acontecendo na vida do outro. O canal de opinião muitas vezes julga o que está acontecendo na vida do outro. Eu faço julgamentos aqui, talvez eu faça, sem querer. Mas o meu objetivo é só falar sobre, entendeu? Eu não quero pagar de bom moço e ficar falando sobre coisas que aconteceram na vida do X, do Y, do fulano e tal, entendeu? Então, eu fiz o meu trabalho. Mas eu postei conteúdo, eu falei sobre, eu fiz análises, eu comentei coisas importantes sobre o tema, participei até certo ponto, sabe? Mas tem muita gente que simplesmente foi lá e abriu live reagindo ao vídeo do Yanni e simplesmente, olha só que legal, não sei o que, e fechou e depois fez vários cortes e milhares de vídeos lançados para todos os lados. Essas pessoas farmaram. E essas pessoas fazem isso já. Ah, você tá falando mal dos farmers? Não tô falando mal do farm, porque isso é uma estratégia, de fato, que existe, entendeu? E tem muita gente que faz essa estratégia. Eu poderia fazer essa estratégia, inclusive. Às vezes eu penso que eu deveria, porque eu tô sofrendo muito aqui na internet e às vezes, sei lá, eu acho que eu tô muito na vibe boomer ainda, sabe? De 2 anos atrás, de criação de conteúdo, e eu tenho que mudar minha perspectiva. Então, eu deveria fazer live, pegar. Pronto, GG, fiquei famoso, sabe? Porque é a estratégia que hoje em dia faz sucesso. É a estratégia que hoje em dia dá dinheiro. É a estratégia que tá todo mundo fazendo, sabe? Se você for ver, o Casimiro é um dos caras que mais faz isso, de pegar e fazer live reagindo a um bagulho e depois. Cortes, 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 sabe? Tô falando mal do Casimiro? Não, eu gosto do Casimiro. Mas é uma estratégia, entendeu? Você, como público, tem que saber que tem estratégias aqui. E o Jean parece que ele tá simplesmente existindo, entendeu? É como a mesma coisa. De um lado você tem um cão sem coleira, que é o Yanni, que tá indo pra morder tudo que ele puder. E do outro lado você tem o Jean, que foi mordido, a galera teve, sabe, compaixão. Mas ele também é um cachorro sem coleira. E ele precisa de alguém para pegar e falar, ó, isso aqui não pode ser assim. Você não pode seguir para esse lado, você não vai fazer isso, ó, você conseguiu, segue para cá, faz isso. Não fala assim na internet, não diz essas coisas, você perde público falando essas merdas no Twitter, entendeu? Porque é isso, cara. Os seus concorrentes pensam assim. E os seus concorrentes querem que você se ferre, porque se você se ferrar, é sucesso do outro, entendeu? E para mim, é um grande erro aparecer em live com o Yanni. Não tô falando que não é pra, tipo, você pegar e fazer amizade com o Yanni e perdoar ele.
Você pode perdoar, mas você é um personagem. Você é um personagem. E quem define o seu personagem não é você, não. São as pessoas que estão te assistindo. São as pessoas que estão te assistindo. Essas pessoas definem quem você é. É meme isso? É, mas é a verdade, entendeu? Fugir desse personagem é trair essas pessoas, entendeu? Tipo, foi colocado ódio demais pros dois lados, tá? Não foi só o lado do Ian que colocou ódio, não. Foi colocado ódio demais pra simplesmente agora vir em vocês e falar acabou o ódio, agora é brincadeira. Não, as pessoas vão virar contra vocês porque esse ódio foi depositado ali, entendeu? E a gente entra numa das questões mais importantes de criação de conteúdo. Quem produz conteúdo odioso acaba sempre sendo devorado pelo seu próprio público. E não que o Yanni provavelmente sim, né? Porque ele, meu Deus do céu. Mas não que o Jean tenha produzido conteúdo odioso. Mas ele acabou tendo um público odioso por causa dessa treta. Até porque é uma treta, né? Então, o que você esperava que viesse de uma treta? Pessoas bonzinhas assim? Óbvio que não, né? Então, todos já estão sofrendo um pouco disso. Tanto o Jean quanto o Tio Gin principalmente, né? Recebendo muito hate na internet por causa de algumas coisas que ele fez. Outras pessoas vão acabar sofrendo hate também. E outras pessoas vão começar a encher o saco. E inteligente vai ser o cara que conseguir pegar e construir esse público e manter ele mais pra frente, entendeu? Quem conseguir fazer esse tipo de coisa, conseguir pegar e manter isso, vai ter um trabalho novo aí pela frente. Mas quem que vai sair dessa treta com vantagens? Essa é a minha questão no momento. Consigo pensar em algumas pessoas. O Digo principalmente, né? O Digo saiu muito bem. Ah, mas o Digo não sei... Não, o Digo saiu muito bem. O Digo ganhou escrita, ganhou número, ganhou prestígio, furou a bolha, ganhou... O Digo foi o maior vencedor de longe, entendeu? Ah, o Haluka. Haluka. O Haluka pode ter perdido alguns anos de mentalidade ali, de saúde mental. Mas, mano, o Haluka também saiu com muita visualização, saiu com público, entendeu? Que, inclusive, é até engraçado falar, sabe? Por esse ponto. Quem tem mais estabilidade para continuar crescendo agora é o Haluka, porque ele saiu com público estável. Os outros não saíram com público estável. O Jean não saiu com público estável. Porque o Haluka tava ali no monte, naquele ponto do furacão, mas ele conseguiu pegar essa ideia de personagem, eu acho, e levar à frente. E muitas pessoas aceitaram esse personagem e estão lá, entendeu? Então, ele faz vídeo, ele faz as lives dele lá. E o Jean, por outro lado, ele tem essa estabilidade. Porque, assim, tudo que o Haluka fala faz parte disso, né? Porque ele foi o ponto principal. Agora, o Jean fazer um vídeo reagindo não sei o que, isso não faz parte do que as pessoas querem ver, entendeu? Então, desse ponto, ele perde esse público, ele perde essas ideias também. Eu sei que é cruel, mas o algoritmo, ele é cruel. Ele, infelizmente, é cruel. E a gente tem que pensar sempre nele quando a gente tá fazendo vídeo pra internet. Então é isso. Muito obrigado. E a gente se vê depois.